Em uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, onde as ruas de paralelepípedo ecoavam histórias antigas e o vento parecia carregar segredos, vivia Clara. Ela era uma mulher solitária, de pouco mais de 30 anos, que havia herdado a casa de sua avó, uma construção antiga de paredes grossas e janelas que rangiam com o menor sopro de vento. A casa ficava na extremidade da cidade, tão perto de um cemitério desativado que nas noites mais escuras, Clara jurava ouvir sussurros, vindos das lápides cobertas de musgo. O cemitério, diziam os mais velhos, era amaldiçoado. Ninguém sabia ao certo porquê. Mas as histórias falavam de pactos sombrios, de homens que haviam vendido suas almas em troca de poder e de uma criatura que rondava as noites de lua cheia. Clara, uma mulher prática e cética, ria dessas histórias. Para ela, eram apenas contos para assustar crianças. Mas naquela noite, algo mudou. Era uma noite de lua cheia, o céu tão claro que as sombras pareciam desenhadas com tinta preta. Clara estava na cozinha preparando um chá quando ouviu um barulho vindo do quintal. Não era incomum que raposas ou gatos rondassem o galinheiro no fundo da casa. Mas aquele som era diferente. Era um rosnado baixo, gutural, que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela segurou a xícara com mais força, tentando convencer a si mesma de que era apenas um animal qualquer. Curiosa, mas com um aperto no peito, Clara caminhou até a janela da sala, que dava para o quintal. A luz da lua banhava o terreno, iluminando o galinheiro e o velho carvalho que marcava o limite entre sua propriedade e o cemitério. Foi então que ela o viu. Uma figura imensa, maior que qualquer homem, movia-se com uma agilidade assustadora. Não era um lobo, mas também não era humano. Seu corpo era coberto por pelos negros e desgrenhados, e suas garras, longas e afiadas, refletiam a luz da lua. Seus olhos, porém, eram o que mais a aterrorizava. Amarelos, brilhantes, com uma inteligência maligna que parecia enxergar através dela. O lobisomem, porque não poderia ser outra coisa, estava agachado perto do galinheiro, farejando o ar. Clara prendeu a respiração, o coração disparado. Ela queria se mover, fechar as cortinas, trancar as portas, mas seus pés pareciam pregados no chão. O monstro virou a cabeça lentamente, como se tivesse sentido sua presença, e por um instante, seus olhos se encontraram. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, como se algo tivesse invadido sua alma. Então, com um movimento brusco, a Apacintatis criatura se lançou contra o galinheiro. As galinhas começaram a cacarejar em pânico, suas vozes cortando a noite. Clara ouviu o som de madeira se partindo, seguido por gritos agudos que foram silenciados um a um. Ela finalmente conseguiu se mover, correndo para a porta dos fundos e trancando-a com mãos trêmulas. Seu instinto gritava para que fugisse. Mas para onde? A cidade ficava a quilômetros dali, e a estrada passava pelo cemitério. Ela pegou o telefone, mas a linha estava morta. Claro que estava. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para deixá-la sozinha com aquela coisa. Clara correu para o quarto, pegando uma faca de cozinha no caminho. Não sabia se seria útil, mas era melhor que nada. Ela se escondeu no canto do quarto, debaixo da cama, tentando controlar a respiração enquanto ouvia os sons lá fora. O silêncio que veio depois foi pior. Não havia mais cacarejos, nem rosnados, apenas o vazio. Clara segurou a faca com tanta força que suas mãos doíam, esperando, rezando para que a criatura tivesse ido embora. Mas então, ela ouviu passos, pesados, deliberados, arrastando algo pelo chão. Eles vinham da direção da porta dos fundos. A porta rangeu, como se algo a estivesse testando. Clara tapou a boca para não gritar. O som de garras arranhando a madeira era ensurdecedor, cada arranhão parecendo um aviso. Então, com um estrondo, a porta cedeu. Clara ouviu os passos dentro da casa agora, lentos,
como se a criatura estivesse saboreando o momento. O cheiro que veio com ela era insuportável. Uma mistura de terra úmida, sangue e algo podre. Ela fechou os olhos, tentando se convencer de que era um pesadelo. Mas o som das tábuas do assoalho rangendo sob o peso do monstro era real demais. Ele estava no corredor, tão perto que Clara podia ouvir sua respiração rouca, quase como um rosnado baixo. A criatura parou na porta do quarto. Clara abriu os olhos, vendo apenas as sombras projetadas pela luz da lua que entrava pela janela. Então, a criatura falou. Não era uma voz humana, mas também não era um simples rosnado. Era algo gutural, distorcido, como se as palavras fossem arrancadas de um lugar que não deveria existir. Clara! A voz arrastou seu nome, transformando-o em algo profano. Ela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Como ele sabia seu nome, o lobisomem não entrou no quarto. Em vez disso, ele riu. Um som que era ao mesmo tempo animalesco e cruelmente humano. Depois, os passos começaram a se afastar, voltando pelo corredor, até que o silêncio tomou conta novamente. Clara ficou onde estava por horas, até o sol começar a nascer, incapaz de se mover, com medo de que fosse uma armadilha. Quando finalmente reuniu coragem para sair debaixo da cama, Clara encontrou a casa em um estado de devastação que parecia desafiar a realidade. A porta dos fundos, outrora uma barreira sólida de madeira reforçada com dobradiças de ferro, agora não passava de um amontoado de lascas penduradas, como se uma força descomunal a tivesse arrancado de seu lugar com uma única investida. As tábuas do chão, polidas pelo tempo, estavam marcadas por arranhões profundos, traços irregulares que formavam um caminho sinistro do quintal até o interior da casa, como se a criatura tivesse se movido com propósito, não apenas com instinto. O ar estava impregnado de um cheiro fétido, uma combinação nauseante de terra úmida, sangue fresco e algo mais. Algo indefinível que parecia emanar de um lugar além da compreensão humana. Um odor que se agarrava às narinas e fazia o estômago de Clara se revirar. O galinheiro, que ela construíra com tanto cuidado no fundo do quintal, estava reduzido a escombros. Pedaços de madeira quebrada espalhados pelo chão, telas de arame retorcidas como se fossem papel e penas ensanguentadas flutuando no ar, algumas grudadas em poças viscosas que brilhavam sob os primeiros raios do sol. Não havia sinal das galinhas, apenas o silêncio mortal onde antes ecoavam seus cacarejos. Clara caminhou lentamente pela sala, seus pés descalços tremendo contra o chão frio, cada passo acompanhado por um medo crescente de que a criatura ainda estivesse ali, escondida em algum canto escuro, observando-a com aqueles olhos amarelos que pareciam queimar sua alma. Seus olhos percorreram as paredes, buscando qualquer sinal de normalidade, mas o que encontrou foi algo que fez seu coração parar. Gravado na madeira da parede da sala, com sulcos tão profundos que pareciam ter sido feitos por uma força sobrenatural, estava a palavra volto. As letras eram irregulares, quase pulsantes, como se carregassem uma promessa viva, uma ameaça que transcendia o simples ato de vandalismo. Cada sulco revelava camadas de madeira rasgada, e pequenos fiapos de tinta pendiam das bordas, como se a própria casa estivesse ferida. Clara se aproximou, incapaz de desviar o olhar, e notou algo ainda mais perturbador. Ao redor da palavra havia marcas menores, como se garras menores ou dentes tivessem deixado impressões adicionais, formando um padrão que parecia ritualístico, um símbolo que ela não reconhecia, mas que fazia seu corpo tremer de um terror primal. A palavra parecia pulsar com uma energia maligna, e por um momento, Clara jurou que ouviu um eco distante, um sussurro rouco repetindo "volto" em sua mente, na mesma voz gutural que chamara seu nome durante a noite. Ela recuou, o coração disparado, sentindo que a mensagem não era apenas uma ameaça, mas uma certeza, uma declaração de que a criatura não apenas voltaria, mas já estava ligada a ela de alguma forma,
como se tivesse deixado uma parte de si mesma naquela casa, naquela palavra, naquela noite. O sol nascente lançava sombras longas pela sala, e as marcas na parede pareciam dançar sob a luz, como se ganhassem vida própria. Clara sentiu um peso no peito, uma sensação de que algo havia mudado irrevocavelmente, não apenas na casa, mas dentro dela mesma. Ela olhou para suas mãos e percebeu que ainda segurava a faca de cozinha, agora inútil contra a enormidade do que enfrentara. O silêncio da casa era opressivo, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração acelerada e pelo gotejar distante de algo que ela preferia não identificar. Cada detalhe da destruição ao seu redor, as portas quebradas, as marcas, no chão, as penas ensanguentadas, contava a história de uma violência que não era apenas física, mas carregada de uma intenção maligna, como se a criatura tivesse prazer em semear o caos. Clara sabia que não podia ficar ali, que cada segundo naquela casa era um convite para o retorno da criatura, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se a palavra na parede exercesse um poder hipnótico sobre ela. Ela tentou racionalizar, dizer a si mesma que era apenas uma palavra, apenas madeira arranhada, mas no fundo, ela sabia que era mais. Era um pacto, uma marca, uma promessa gravada não apenas na parede, mas em sua alma. O vento soprou pela porta destruída, trazendo consigo o cheiro do cemitério próximo, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o próprio lugar estivesse vivo, conspirando com a criatura que a marcara. Ela finalmente conseguiu se mover, dando passos hesitantes para fora da casa, mas mesmo ao cruzar o quintal devastado, ela sentia o peso daqueles olhos amarelos, mesmo que não pudesse vê-los. A palavra volto queimava em sua mente, uma cicatriz que ela carregaria, para sempre, um lembrete de que, não importava para onde fugisse, a criatura a encontraria. Clara nunca mais conseguiu fechar os olhos naquela casa, sem ver a sombra da criatura, espreitando nas dobras de sua mente, sem ouvir o eco daquele rosnado gutural que parecia atravessar as barreiras do tempo e do espaço. No dia seguinte ao pesadelo, com o sol ainda baixo no horizonte, ela tomou a decisão de abandonar tudo o que a ligava àquele lugar amaldiçoado. Reuniu apenas o essencial: algumas roupas, documentos, uma fotografia emoldurada de sua avó, cujo sorriso agora parecia carregar um peso de segredos não contados, e jogou tudo em uma mochila surrada. A casa, com suas paredes marcadas pelo terror, o galinheiro destruído e a palavra volto, gravada na sala como uma sentença, ficou para trás, mas não sem deixar uma cicatriz invisível em sua alma. Clara dirigiu por horas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante, até chegar a uma cidade grande, onde as luzes artificiais e o barulho constante das ruas prometiam afogar os horrores da noite anterior. Ela alugou um pequeno apartamento, no alto de um prédio, cercado por concreto e asfalto, tão distante do cemitério e da casa de sua avó quanto podia estar. Mas a distância física não trouxe alívio. As noites de lua cheia, quando o céu se abria em um brilho prateado que parecia zombar de sua tentativa de fuga, transformaram-se em rituais de insônia e paranoia. Clara trancava todas as portas, verificava as janelas 3 vezes, deixava as luzes acesas, e ainda assim não conseguia se livrar da sensação de que algo a observava. Aqueles olhos amarelos, brilhantes como brasas, pareciam gravados em sua retina, surgindo nas sombras dos cantos do quarto, no reflexo distorcido de um espelho, ou mesmo no fundo de sua própria mente quando ela ousava fechar os olhos. Ela tentava se convencer de que era apenas trauma, que a criatura não poderia segui-la até ali, mas então ouvia, ou pensava ouvir, o eco daquela voz rouca, arrastada, chamando Clara, com uma intimidade que fazia seu sangue gelar. O som não vinha de fora, mas de dentro, como se o lobisomem tivesse deixado uma parte de si dentro dela, um parasita que se alimentava de seu medo.
Clara começou a evitar espelhos, com medo de ver algo além de seu próprio reflexo, e mantinha a televisão ligada mesmo quando não estava assistindo, na esperança de que o ruído abafasse os sussurros que pareciam surgir do nada. Ela pesquisou sobre lobisomens, mergulhando em livros antigos e fóruns obscuros na internet, mas nada explicava a conexão que sentia com a criatura, a certeza de que ele não havia terminado com ela. Às vezes, nas noites mais escuras, ela sonhava com o cemitério ao lado da casa, com as lápides cobertas de musgo se abrindo como portas, para revelar olhos amarelos brilhando na escuridão. Nos sonhos, a criatura não corria atrás dela, apenas a observava, com um sorriso que não pertencia a nenhum animal, enquanto a palavra "volto" ecoava como um mantra. Clara acordava gritando, o corpo coberto de suor, e corria para acender todas as luzes como se a claridade pudesse banir o que a perseguia. Ela tentou reconstruir sua vida. Arrumou um emprego em uma livraria. Fez amigos que nunca suspeitaram do peso que ela carregava. Mas cada lua cheia era um lembrete de que a normalidade era uma ilusão. Ela evitava sair de casa nessas noites, mas mesmo dentro do apartamento, o mundo parecia conspirar para lembrá-la do monstro. O uivo distante de um cão, o ranger de uma porta, o vento que parecia carregar um rosnado baixo, tudo se tornava um sinal de que ele estava mais perto. Clara começou a notar detalhes que a deixavam à beira da loucura. Arranhões leves na porta de entrada que não estavam lá antes, um cheiro de terra úmida que surgia do nada, ou a sensação de que algo passava por sua janela no 10º andar, rápido demais para ser visto. Ela instalou câmeras de segurança, mas as gravações mostravam apenas estática nas horas em que ela sentia a presença mais forte, como se a criatura soubesse como se esconder da tecnologia. Seus amigos começaram a perceber que algo estava errado. Clara emagreceu, seus olhos ganharam olheiras profundas, e ela se assustava com o menor barulho. Quando perguntavam, ela desconversava, incapaz de explicar sem soar insana. Mas, no fundo, Clara sabia que não era loucura. O lobisomem não era apenas uma criatura de carne e osso. Era algo mais, algo que transcendia as leis da natureza, algo que a escolhera por razões que ela não compreendia. Ela começou a pesquisar o passado da casa de sua avó, descobrindo histórias fragmentadas sobre o cemitério, sobre um homem que, gerações atrás, teria feito um pacto com forças sombrias e sido amaldiçoado a vagar como uma besta. Havia rumores de que a maldição se ligava àqueles que viviam perto do cemitério, como se o lugar escolhesse suas vítimas. Clara se perguntava se sua avó sabia de algo, se os sussurros que ela ouvia quando criança, histórias sobre não olhar pela janela à noite, eram mais do que contos. Ela encontrou um diário antigo no fundo de uma caixa que trouxera da casa, com anotações de sua avó que falavam de sombras que não morrem e promessas que não podem ser quebradas. As palavras a fizeram estremecer, mas não ofereciam respostas claras, apenas mais perguntas. Clara tentou rituais de proteção, espalhando sal nas portas, pendurando amuletos, rezando preces que não acreditava, mas nada afastava a sensação de que o lobisomem estava sempre um passo atrás dela. Em algumas noites, ela sentia um peso no peito, como se algo estivesse tentando entrar em sua mente, e via flashes da criatura, não no apartamento, mas em outros lugares, florestas escuras, ruas desertas, como se ele estivesse lhe mostrando onde poderia encontrá-la. Clara começou a carregar uma faca no bolso, embora soubesse que era inútil contra algo que parecia mais espírito do que carne. Ela parou de contar os dias, mas cada lua cheia era uma contagem regressiva, uma certeza de que o tempo estava se esgotando. O lobisomem não havia terminado com ela, e essa verdade a consumia. No fundo de sua alma, Clara sabia que ele cumpriria sua promessa, não porque quisesse, mas porque era inevitável. A palavra volto não era apenas uma ameaça, era um destino.
Uma corrente que a ligava à criatura, ao cemitério, à maldição que ela nunca pedira. Ela vivia olhando por cima do ombro, esperando o dia em que os olhos amarelos surgiriam não em sua mente, mas à sua frente, e a voz rouca diria seu nome uma última vez. Até lá, cada noite de lua cheia era uma batalha, não contra o monstro, mas contra a certeza de que cedo ou tarde ele a encontraria.